você e diga assim: o meu Senhor é em primeiro lugar. Eu não sou nada, eu sou pó, poeira e cinza. Porque se Ele quiser, agora mesmo Ele tira meu espírito e eu me deito. Eu tiro o fôlego e a gente cai. A gente não somos nada, somos pó, poeira e cinza. Não tem nada. A gente veio do barro e do barro nós vai ter que voltar. E a gente não trouxe nada e nada vai levar. Aleluia. Se a gente fosse alguma coisa e pudesse dominar, até chegar a conversar com a morte, chegar lá se deitar, a gente ia para o cemitério, não levar ninguém, a gente mesmo ia. Mas a gente deita e o povo é quem nos leva para o cemitério, para provar que a gente não tem nada e não somos nada. Nós somos pó, poeira e cinza, falho, fato e pecador. Não é? E ali, quando Salomão se compara com aquele homem, agradou o coração de Deus. Ele se comparou e dizia assim: eu sou igualmente a você, eu sou um homem normal que nem você é. E ali deixou o coração do rapaz meio alegre, porque quem é que não fica alegre de uma pessoa lá de cima, numa condição daquela? Não daria luz, não quer falar com a gente, não daria luz, não é nada, não pega do lado dos outros. Imagina o rei conversar com nós aí: eu não sou mais do que você em nada. Aleluia, glória a Deus. É muita alegria, né? E ali Salomão dá uma viagem nas terras dele. Aí quando ele volta, ele vem nas terras, começa a observar. E quando chega em casa, ele deita a arreia, Deus os seus arreios, coloca as coisas lá. O rapaz guardou depressa o jumento, tirou os cabrejos e soltou o jumentinho ele ali. Aí ele vai orar a Deus. E quando ele se deita, Deus aparece a Salomão e diz: Salomão, tudo que tu me pedir, eu te darei. Aleluia! Salomão diz: Senhor, eu só quero sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Aleluia! Se fosse outra pessoa pedir riqueza, né? Ele era rico. Ele disse: só quero que tu me dê sabedoria para entrar no meio do povo e sair. Aleluia. Deus disse assim: Salomão, não vou só te dar sabedoria, como eu vou te dar riqueza. Quando já era rico, Deus multiplicou uma riqueza. Quanto mais você é humilde, mais Deus abençoa. Glória a Deus. Quanto mais você é humilde, mais Deus diz assim: é você que eu vou encher. Quanto mais eu vou encher, mais eu tenho alegria de encher. Quanto mais eu vou trabalhar na sua vida, mais eu me alegro. Porque enquanto você é humilde, eu tenho me alegrado com o que você faz. Nós devemos ser humilde para que Deus possa na terra nos abençoar duplicamente, que Ele já tem abençoado, né? Nós já somos abençoados, porque só de respirar e olhar para o céu e enxergar o colorido do mundo é uma coisa muito alegre, né? Você vê as plantas toda cor, vê o céu modificar azul e branco. Nós já somos abençoados de ter o conhecimento de olhar para o céu. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vou deixar a palavra para o pregador, senão daqui a pouco ele fica bravo, né? Amém? Que Deus continue abençoando a nossa igreja. O nosso irmão ele está com a oportunidade de fazer a explanação da palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite, aleluia, de sábado, nós fizemos uma leitura no livro do Gênesis, no capítulo 26, o verso 24 e o verso 25. Glória a Deus. Onde a palavra de Deus, aleluia, vai falar sobre Isaac. Observem que no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus começa uma obra na vida de Abraão, chamando Abraão, aleluia, para começar ali, através dele, a gerar uma descendência que iria levar e que levou até Jesus Cristo. Observe que Deus vai chamar a Abraão no capítulo 12 de Gênesis e vai dizer para Abraão sair da terra onde ele habitava. Deus chama Abraão e começa o processo de renúncia na vida de Abraão, pois o lugar onde Abraão se encontrava não era o lugar onde Abraão
estar e permanecer. Aleluia. Deus ele chama Abraão e vai começar o início de processo de renúncia na vida de Abraão. Ele vai começar falando para Abraão sair da terra onde ele estava, um ambiente tóxico e corrompido, porque Abraão parou numa cidade onde Terá, o seu pai, estacionou juntamente com a sua família. Porém, a cidade onde eles pararam não era a cidade aonde Deus queria que Abraão permanecesse, porque Deus tinha algo na vida de Abraão maior, aleluia, no lugar onde ele estava. Então era necessário que após o chamado de Deus na vida de Abraão, Deus começasse o processo de renúncia para Abraão começar a se encaixar, a se adaptar, aleluia, no processo onde Deus queria que ele começasse a viver. Ele manda Abraão sair primeiramente do meio da sua terra, e em seguida ele começa a dificultar o processo de renúncia e diz: sai da tua terra e da tua parentela, porque as pessoas aonde estão contigo, ao teu redor, aleluia, são pessoas que chegam a corromper o teu coração, são pessoas que talvez não querem que você vá mais adiante, aleluia, mas o que as pessoas dizem sobre você e querem que você seja não é os meus pensamentos, nem os meus caminhos que eu tenho contigo, Abraão. Observe que Deus começa a dificultar o processo de renúncia na vida de Abraão, e agora por terceira vez ele fala: sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Primeiro ele diz: sai do ambiente onde tu está. Depois ele diz: sai do meio das pessoas, onde as pessoas podem corromper o teu coração. E agora ele dá o ponto-chave, que Deus diz para ele: sai da casa de teu pai, porque era através do pai de Abraão que as pessoas que viviam no meio de Abraão começavam a se corromper, porque o que Terá tinha, aleluia, não era agradável aos olhos de Deus, porque Terá não era um homem temente a Deus, ele adorava outros ídolos, outros deuses, aleluia, sendo que o que Deus tinha com Abraão, aleluia, era algo diferente. Observe que agora Abraão vai ouvir a voz de Deus e vai ouvir pela fé, ele vai crer, aleluia, e vai começar a separar a sua família, aleluia, e sair no meio daquela terra, sair daquele ambiente a qual estava corrompendo Abraão, impedindo assim que ele viesse, aleluia, a ter os planos realizados, aleluia, pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando Abraão sai, começa uma crise na terra, e a opção de Abraão é ir para o Egito, e Deus permite que Abraão vá para o Egito, para ali ele ser próspero, aleluia. Observe que Abraão já estava na presença de Deus, e já era um homem temente a Deus, e mesmo em terra onde não era dele, aleluia, na terra de Egito, onde ele estava peregrinando, o Senhor continuou a abençoar Abraão, aleluia, porque Deus colocaria na mão de Abraão mantimento para ele, para a sua casa e para a sua família, porque quando Deus chama uma pessoa e inicia o processo de renúncia, ainda que esta pessoa venha passar por uma crise, Deus é fiel para ser Deus de provisão na minha e na sua vida, aleluia, e na vida daquele que ele chamou para iniciar uma boa obra essa a qual o nome do Senhor vai ser glorificado. Então aleluia, Deus permite que Abraão vá para o Egito, e ali no Egito Deus começa a abençoar a vida de Abraão, fazendo com que ele tenha mantimento para sustentar a sua casa e a sua família, aleluia. Até então Abraão não tinha filho, mas carregava dentro de si uma promessa de Deus, que através de Abraão sairia a descendência que levaria até Jesus Cristo. Observe que ele vai crer na palavra de Deus, mesmo ainda sem ver a ação de Deus. Ele carregava dentro de si uma promessa, uma profecia, uma palavra de Deus, que dele ali sairia, aleluia, a descendência de Jesus Cristo. Quando chegamos no capítulo 26, depois de Abraão, juntamente com Sara, sua esposa, já ter gerado Isaac, aleluia, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer no capítulo 26 do Gênesis, que da mesma forma que houve uma crise na terra, igual nos tempos de Abraão, agora houve no tempo de Isaac, sendo que Deus permitiu que Abraão fosse para o Egito, e Isaac, por saber, certamente por ouvir a história da boca do seu pai, queria fazer algo, sendo que a crise era a mesma, mas o caminho que Deus tinha com Abraão e com Isaac era totalmente diferente, porque não era porque o processo e o problema eram o mesmo,
mesmo e que a crise era igual, que a solução estava de acordo com o passado, que era justamente no dia de Abraão. Então Deus iria usar Isaac para traçar um caminho totalmente diferente de quem traçou com Abraão, talvez porque Isaac não estava forte, nem capacitado suficientemente para passar pelo Egito. Aleluia. Certamente Aleluia. Isaac viu aquelas pessoas que estavam ali na terra, aleluia, indo para o Egito para buscar mantimento, e ele pensou consigo mesmo: se o povo está indo atrás de mantimento e de comida, eu também vou. Sendo que Deus tem um encontro com Isaac e diz: não desça a terra do Egito, fica no lugar aonde tu estás, porque é no lugar onde tu estás que eu vou te abençoar. Porque às vezes a gente se encontra numa crise, aleluia, a gente já ouviu o testemunho de um irmão ou de uma irmã que relata o mesmo problema a qual nós estamos passando, e por ela falar, o irmão falar, testemunhando para edificar a igreja, um foi para solucionar o problema e enfrentar a crise a qual estava passando, a gente pode até pensar em fazer o mesmo, sendo que o caminho que Deus tem com o irmão tal e com a irmã tal não é o caminho que Deus tem com a gente. Aleluia. Aleluia. O problema pode até ser o mesmo, mas a solução é diferente. Aleluia. Observe que Abraão novamente vai ouvir a voz de Deus e vai atender a voz de Deus. Aleluia, porque Deus vai dizer: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai, a Abraão, o meu servo. Aleluia, glória a Se Deus. instalou uma crise de fome na terra. Aleluia. Então Abraão ouviu a voz de Deus e habitou na terra de Gerar. Nesse intervalo, aleluia, Abraão foi ter com um homem chamado Abimeleque, o rei dos filisteus. Aleluia. O pessoal ali que tinha mantimento, aleluia, que está sobrevivendo diante da crise. Observe que toda a população onde Isaac estava desceu para o Egito, mas Isaac permaneceu no lugar onde Deus designou e determinou, porque era no lugar onde Isaac permaneceria que Deus iria abençoar, iria mudar toda a trajetória e o quadro da crise a qual Isaac estava passando. Aleluia. A gente não pode se basear, meus irmãos, numa crise, num problema, aleluia, a qual a gente viu um testemunho de um irmão que contou o mesmo problema e a mesma crise e falou como solucionou para a gente fazer na nossa vida. Porque em Provérbios 16 e o verso 1 diz que o homem planeja, o homem maquina os planos, o homem ali vai querer elaborar todo o plano, mas a última resposta, a última palavra vem da parte do Senhor. Então antes que a gente possa realizar algo, planejar algo, a gente tem que consultar a Deus para saber se Deus está na dianteira do negócio a qual nós estamos pensando em fazer. Porque se Deus estiver na dianteira, é resultado de êxito, de sucesso e de realização, porque Ele é fiel, aleluia, para fazer o povo dele prosperar. Aleluia. Sendo que quando Isaac chega na terra de Gerar, juntamente com Rebeca, sua esposa, uma mulher formosa, ele vai repetir a mesma coisa que Abraão fez quando desceu para o Egito e teve encontro com o faraó. Temendo Isaac que o povo viesse a matar ele por causa da sua mulher, para matar ele e ficar com a sua mulher, ele vai dizer, quando Abimeleque pergunta para Isaac: quem é esta? Aí Isaac vai dizer: esta é minha irmã, sendo que Rebeca era mulher de Isaac, mas por ele temer, ele vai dizer que ela era a irmã dele, sendo que aí começa uma mentira. Isaac dá um deslizezinho e esconde a verdade. Aleluia, glória a Deus. Sendo que, aleluia, aquele que é servo de Deus e aquele que está na presença de Deus, ainda que queira esconder algo, Deus é fiel para revelar. Aleluia, Ele revela aquilo que está encoberto, Ele revela o oculto e o escondido. Só Ele tem o poder e a capacidade de revelar. Aleluia, observe que vai passar-se um tempo e Abimeleque vai começar a prestar atenção em Isaac, em Rebeca, e certo dia ele vai ver Isaac acariciando Rebeca. Como é que pode? O homem que diz que a mulher é irmã dele vai acariciar, vai trocar carinho, e Abimeleque nada deixa. Ele falou: oxente, essa mulher não é irmã dele, essa mulher certamente é a esposa dele. Aí Abimeleque chama Isaac e diz: por que mentiste para mim?
Por que escondeste toda a verdade? Aí Isaac vai começar a contar a verdade. Observe que Deus ele mostra para Abimeleque que o que Isaac falou era mentira, porque Deus não se agrada daquele que vive na mentira. Deus não se agrada daquele que conta uma mentira para não ser prejudicado, quando na verdade a gente vive debaixo da verdade. A gente tem que praticar a verdade diante da situação, aleluia. Pode ser qual for, a gente tem que permanecer na verdade, porque a gente permanecendo na verdade, a gente está depositando a nossa causa na mão do Senhor, e Ele é fiel para solucionar. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Glória a Deus. Os irmãos continuem intercedendo por mim e se ligando no céu. Aleluia. Deus está falando com a igreja nesta noite, meus irmãos. Aleluia. Deus está falando através da sua palavra. Observe que quando Isaac começa a falar toda a verdade para Abimeleque, ele vai dizer: olha, eu temi diante de vocês. Se eu falasse para vocês que Rebeca fosse a minha esposa, aleluia, e vocês viessem me matar para ficar com ela, como é que ficaria a minha situação? Aleluia. E Abimeleque vai dizer: olha, como é que pode? Porque tu mentiu, poderia suceder este mal. A tua mentira poderia trazer um delito sobre nós. A tua mentira poderia causar um estrago sobre a nossa terra. Aleluia. Se algum dos meus servos tocasse na tua esposa, como é que ficaríamos perante o Senhor? Aleluia. Abimeleque estava dizendo: por a tua mentira poderia suceder algo pior. Era para tu falar a verdade. Quando Isaac começa a contar toda a verdade para Abimeleque, Deus só estava ouvindo a palavra de Isaac. Quando Isaac conta toda a verdade, toda a história, por que mentiu, agora Deus vai dizer, aleluia, para Abimeleque dizer para Isaac, aleluia, ele vai dizer: olha, eu vou dar um recado para toda esta terra, para todo o meu povo, o povo a qual me serve, aleluia, que aquele que tocar em ti ou em tua mulher sucederá mal a ele. Por que isso aconteceu? Porque a mão do Senhor estava sobre Isaac, e a partir do momento que Isaac contou toda a verdade, aleluia, porque quem é filho de Deus, independente da situação, independente da crise que esteja, tem que permanecer na verdade, porque a verdade, aleluia, é o que nos faz ter testemunho. É a verdade. E quem é servo de Deus tem que ter no coração a convicção, aleluia, de quando chegar, aleluia, uma fase da vida, uma crise da vida, agora a gente pensa que não tem mais saída, a gente não pode criar um atalho de mentira para querer a situação a qual nós estamos passando, ou a qual nós nos encontramos, aleluia. O único caminho é a verdade, porque aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, aquele que nos capacita, Ele é fiel para cuidar da sua igreja e do povo dele, mas o povo tem que viver na verdade. Aleluia. É a verdade que liberta. Aleluia. Ainda que a crise se estabeleça, ainda que os problemas cresçam, é a verdade que faz o crente ser próspero. O crente que não vive na verdade não vai obter prosperidade. Por quê? A prosperidade material vem em segundo lugar, porque primeiro o crente deve buscar a prosperidade espiritual. É por isso que Deus diz: quando buscarmos o reino dele e a justiça dele, que seria a verdade dele, as demais coisas ele vai vos acrescentar, porque o povo está buscando a prosperidade espiritual. Aleluia. A gente não pode servir a Deus pensando no que Deus pode nos proporcionar. A gente tem que servir a Deus porque a gente quer adorar Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Depois que Isaac conta toda a verdade para Abimeleque, aleluia, agora vai começar a prosperidade de Deus na vida de Isaac, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele ali começou a semear, e no mesmo ano ele colheu algo imensurável, algo incontável. A Bíblia vai dizer que era 100 por 1, aleluia, era ele plantando uma semente e colhendo 100, era ele plantando 2 sementes e colhendo 200. Por quê? Porque ele contou toda a verdade, aleluia, e Deus se agradou e ainda se agrada daquele que fala e vive na verdade, aleluia. A prosperidade vem diante da verdade perante o Senhor, aleluia. Ainda que o mundo se feche para a gente, ainda que a porta se feche para a gente, ainda que o mundo nos apedreje, o céu se abre quando a gente vive na verdade, aleluia. É a verdade que nos mantém, aleluia, com a
prosperidade diante do Senhor. E agora, depois de Isaac continuar a semear, a continuar a obter a prosperidade material, a Bíblia vai dizer que Abimeleque, o povo filisteu, começou a ter inveja de Isaac, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que aonde Isaac estava, o Senhor estava, e o que Isaac fazia, o Senhor prosperava, aleluia. Isaac planejava e o Senhor abençoava, Isaac planejava e o Senhor realizava, aleluia, porque aquele que vive diante do Senhor, na presença de Deus, aquele que planeja, aleluia, confiando no Senhor, o Senhor é fiel para fazer, realizar, aleluia. Você pensa, você quer criar algo, você quer fazer uma faculdade, você quer tirar uma carteira de habilitação, se você buscar primeiro a verdade do Senhor e a prosperidade espiritual, Ele é fiel para dar ao povo dele aquilo que Ele sabe o que o povo precisa. Então, se você pega Deus e ainda não chegou, continue pedindo, continue perseverando, porque se você vive temente a Deus, Ele vai chegar para fazer na minha e na sua vida. E não sou eu que digo, é a palavra que diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz que aquele que vive debaixo da verdade alcança a prosperidade diante de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Depois que Isaac começa a ser próspero materialmente, aleluia, a Bíblia vai dizer que o povo filisteu começou a jogar terra no poço nos dias de Abraão. Quando Abraão cavou o poço, aleluia, observe que os filisteus agora jogaram terra sobre os poços e depois mandaram Isaac ir embora. Eles estavam querendo deixar Isaac sem saída, sendo que eles não sabiam que maior do que eles era aquele que estava com Isaac, aleluia, era aquele que Isaac temia. Quando eles mandam Isaac ir embora, Isaac não murmura, ele pega todos os bens, aleluia, que adquiriu naquela terra e agora vai habitar no vale de Gerar, aleluia, fora da cidade de Gerar, e ali vai se encontrar 3 poços que foram cavados no dia de Abraão, mas estavam entulhados pelos próprios povo filisteu, aleluia. O povo filisteu não queria que Isaac prosperasse mais, porque a inveja tomou conta do povo filisteu. Observe que Abimeleque começou agindo bem para Isaac, mas depois de ver Isaac prosperando, a inveja entrou no coração e corrompeu o coração dos filisteus, aleluia. A gente tem que ter cuidado com aquele que nos ajuda no começo, e quando vê a gente crescendo, começa, aleluia, a se corromper o coração e a desejar o mal para a gente, aleluia. Quem é servo de Deus fica feliz com a vitória do seu irmão, fica feliz com a prosperidade do seu irmão. Quem é servo de Deus não quer colocar terra no poço daquele que está cavando, ajuda a colocar água para fazer brotar o resultado, Aleluia, é isso aí. Esse é o servo do Senhor que fica feliz com a vitória e a prosperidade do irmão próximo, aleluia. Isso é ser um crente, aleluia. Isso é ser um filho de Deus, desejar o bem, aleluia, ainda que a situação não seja favorável para si. Se o irmão do lado está prosperando, a gente tem que continuar orando para que ele venha ser mais próspero ainda, aleluia, porque o que Deus tem com um, aleluia, Deus tem com o outro, mas às vezes o caminho é diferente, as soluções são diferentes, aleluia, e por a gente não ter determinado momento da nossa vida e a gente observar o irmão tendo, a gente não pode querer que o irmão também não tenha, porque a gente não está tendo. A gente tem que ser feliz e ser crente ao ponto de dizer, aleluia, se alegrar quando o irmão estiver prosperando, aleluia. Já vou terminar, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que quando Isaac e os seus servos começaram a cavar, aleluia, cavaram o primeiro poço, sendo que naquele lugar ali havia pastores. E depois que viram Isaac cavando o primeiro poço, a Bíblia vai dizer que os pastores contenderam com Isaac, aleluia, dizendo que aquele poço não era de Isaac, era deles. Mas Isaac de maneira nenhuma se virou para brigar com aqueles pastores. Não, ele agora vai deixar aquele primeiro poço para lá e volta a cavar o segundo poço. Observe a perseverança de Isaac, aleluia, em obter aquilo que ele queria. Observe, crente, observe, povo de Deus. A gente tem que ser perseverante no caminho do Senhor. A gente tem que ser perseverante quando a gente vive debaixo da presença de Deus. No segundo poço, quando Isaac e seus servos começam a cavar, aleluia, a Bíblia vai dizer que novamente os pastores vieram a contender com Isaac. E o que é que Isaac faz? Deixa o segundo poço para lá e vai cavar o terceiro. Ele não se volta para brigar com aqueles que estavam querendo tomar o que não era deles, porque era de Abraão, nos dias de Abraão, aleluia. Mas Isaac vai dizer, pode ficar, aleluia, eu vou continuar a perseverar, eu vou continuar a cavar o poço, aleluia, porque eu sei, aleluia, que no dia, aleluia, determinado pelo Senhor, eu vou obter o resultado que eu quero. Mas Isaac não desistiu.
Isaac não desistiu, Isaac perseverou, Isaac continuou perseverando e acreditando naquele que iria fazer a realização vir a ser êxito, aleluia. A gente tem que perseverar. Quando a gente coloca Deus na dianteira, quando a gente coloca Deus na nossa frente, ainda que o mundo se feche, a gente tem que continuar perseverando. Aleluia. A gente quer criar algo, quer empreender em algo, quer fazer uma faculdade, um curso, e às vezes as situações não são favoráveis. Mas Deus está dizendo através da sua palavra nesta noite: persevere. Aleluia. Quem faz a realização não é você. Eu só quero que você continue perseverando e agindo. Você faz o que é para você fazer e eu faço a minha parte. Aleluia. Deus está dizendo para alguém nesta noite: continue perseverando e cavando seu poço. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor. Não sei quanto tempo faz que você está pedindo ao Senhor, mas Deus está dizendo nesta noite: continue perseverando, porque no meu tempo eu vou fazer a realização vir à tona na sua vida. Aleluia. Eu vou fazer acontecer, aleluia, aquilo que você tanto me pede, porque tenho eu visto, aleluia, e ouvido as suas orações e me colocando na dianteira dos seus planos. E eu me alegro quando você me responsabiliza, aleluia. Deus, ele se alegra quando a gente diz para ele: Senhor, eu quero fazer algo, mas sem ti eu nada posso fazer. Aí ele diz: eu gostei dessa oração, aleluia, e por causa das tuas palavras, e porque tu estás buscando a minha presença, eu vou fazer na tua vida, aleluia. Deus está dizendo: ainda que o mundo se feche, aleluia, continue perseverando e cavando, continue acreditando, vai suportando, aleluia, porque eu estou permitindo que o mundo se feche para te capacitar, para que quando eu entregue na tua mão, você saiba zelar por aquilo que eu te dei. Eu creio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segundo poço, Isaac deixa para lá e vou terminar agora. No terceiro poço, a Bíblia vai dizer que os pastores não contenderam com Isaac. Deus deu um baixo no pastor. Deus deu um baixo naquele que estava querendo colocar pela terceira vez terra no poço de Isaac. Aleluia. Você tem que entender que o Senhor, ele peleja uma guerra a qual eu e você não possamos ver. Aleluia. A qual a gente não pode ganhar com a força dos nossos braços. É ele que peleja por vós, mas ele está dizendo: fique calado, igual Isaac ficou calado. Aleluia. Porque eu pelejarei por vós e vos calareis. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite: Isaac perseverou. Isaac não ligou para as palavras do lado, do outro, da frente e de trás. Não, ele continuou na minha presença e confiando no meu poder. Aleluia. Observe que no terceiro poço, aleluia, agora a Bíblia vai dizer, chegando no versículo a qual nós lemos, e naquela mesma noite, aleluia, depois de Isaac ter subido para Beceba, Deus vai aparecer a Isaac naquela mesma noite e vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, Isaac, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Glória, aleluia. E ele continua, e a Bíblia vai dizer que depois que Deus fala com Isaac, aleluia, no versículo 25, Isaac vai levantar um altar a Deus, vai invocar o nome do Senhor, e depois de orar a Deus, depois de clamar pelo nome de Deus, o que Isaac vai fazer? Armar a sua tenda. Observe que antes de Deus falar com Isaac, ele não armou a tenda. Ele só veio armar depois que Deus falou com ele, depois que ele orou a Deus, depois que ele invocou o nome de Deus, ele vai armar a sua tenda. A gente não pode querer, aleluia, fazer algo sem antes consultar a Deus. A gente não pode tomar uma decisão sem antes conversar com Deus. A gente não pode querer, aleluia, mudar o cenário da nossa vida sem antes conversar com Deus. Primeiro, a igreja do Senhor tem que levantar um altar a Deus, contar a Deus o que está planejando, ainda que a onisciência do Pai já saiba as palavras que vai sair da sua boca, antes que chegue na ponta da sua língua. Ele quer ouvir você falar, ele quer ouvir você contar a verdade, porque você orando, você está depositando sobre ele a sua confiança. Você orando, você coloca ele na dianteira, e o Senhor se agrada de quem faz isso. Depois de Isaac invocar o nome de Deus e levantar um altar, ele agora arma a sua tenda. E a Bíblia vai dizer que ali os servos de Isaac cavaram o poço. Depois de 3,
não tiveram êxito. Mas no quarto, depois de ele levantar um altar a Deus, depois de ele orar a Deus, no quarto poço que eles cavaram, aleluia, a Bíblia vai dizer que Abimeleque se levanta para ir ter um encontro com Isaac. 26 do Gênesis, eu termino aqui. Para ir ter um encontro com Isaac, depois de mandar Isaac embora. Depois da inveja tomar conta do coração de Abimeleque, ele agora se levanta porque viu o Senhor na vida de Isaac. Vai ter um encontro com Isaac e vai pedir para que Isaac haja da mesma maneira que ele agiu logo no começo. Ele vai, eita Jesus, eu creio na tua palavra. Ele vai dizer, aleluia, ele vai dizer para Isaac, Abimeleque falando, olha, assim como eu usei de benevolência contigo, usa comigo neste momento. Aleluia. Lembra do que eu te fiz lá no começo, faz comigo agora, porque tenho visto eu que o Senhor é na tua vida. Aleluia. Como é importante, aleluia, o mundo saber que Deus é na vida do crente. Glória. Aleluia, porque o mundo pode não respeitar você em pessoa, mas respeita aquele a quem nós servimos. Aleluia. O mundo deve respeito a Deus. Aleluia. O mundo deve respeito ao povo de Deus. Aleluia. Ainda que queiram colocar terra, ainda que queiram colocar pedra no seu sonho, e você continua confiando, perseverando, aleluia, e depositando a sua força no Senhor, aleluia, Ele vai cuidar. Ainda que o mundo se feche, aleluia, Deus é fiel para cumprir. Aleluia. Deus é fiel para realizar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória Agora a o que eu Deus. acho mais interessante é que quando Abimeleque fala com Isaac, aleluia, correndo pelas horas, Abimeleque fala com Isaac, Isaac vai fazer o quê? Ele vai mostrar a outra face da sua cara. Ele poderia agir da mesma maneira, irmã Rebeca, poderia, mas não fez. Ele mostrou na outra face. O que é que ele fez? Ele diz, olha, eu quero te perdoar, senta comigo que tu vai se banquetear hoje. Observe que a prosperidade do poço ainda não tinha brotado a água no quarto poço. Depois que ele manda, aleluia, Abimeleque e seus servos se sentarem na mesma mesa, e os dois cearem juntos, aleluia, Abimeleque pela manhã vai embora com a primeira notícia que chega na vida de Isaac. Aleluia. Aleluia. Glória. O crente precisa tirar a mágoa do coração. O crente precisa colocar Deus em primeiro lugar. A prioridade do crente é Deus. O crente convicto não pode ficar entre os muros. Se ficar entre os muros já se decidiu. Aleluia. A situação que o crente se encaixar jamais pode olhar para o Egito e querer voltar para o Egito. O crente nunca que pode ficar em cima do muro. Deus está dizendo, eu quero que você persevere no meu caminho. Deus está dizendo através da sua palavra nesta noite, ainda que o resultado não esteja aparecendo na sua vida, eu quero que você continue perseverando no meu caminho. Aleluia. Ainda que a promessa que eu te fiz há tempos atrás não tenha se realizado, eu quero que você continue perseverando, porque o tempo você pode querer que faça no seu, mas na verdade o tempo determinado é o meu. Deus está dizendo nesta noite, eu quero que você tire do coração aquilo que é desagradável aos meus olhos, porque foi isso que Isaac fez. Depois que Abimeleque vai embora, a primeira notícia que Isaac recebe é, Senhor, saiu água do poço, agora nós cavamos. Depois de 3 tentativas, no quarto poço, ele obteve o resultado que ele queria. Aleluia. E Deus está dizendo, continue perseverando e cavando. Continue insistindo naquilo que eu estou no negócio. Aleluia. Continue perseverando naquilo que eu estou no negócio. Ainda que você não veja o resultado com os seus olhos, observe pelos olhos da fé. Glória. Porque Abraão não viu a terra que Deus disse que ia levar ele. Não viu. Isaac também não viu. Aleluia. Mas ouviu a voz de Deus. O crente tem que saber que fé, aleluia, é a gente crer mesmo sem ver. A gente não precisa ver a ação de Deus para acreditar no trabalhar de Deus. A gente tem que saber quem nós servimos e em quem nós confiamos. Então Deus diz nesta noite, persevere, continue suportando e insistindo, porque no tempo determinado, no meu tempo determinado, a realização daquilo que você tanto persevera chegará, e o meu nome será glorificado. Aleluia. Mas Deus diz agora, finalizando, depois que eu fizer, não vire as costas para mim. Glória. Aleluia. Deus não Glória a quer, Deus. aleluia, que quando Ele começa a dar o resultado ocupe mais tempo na sua vida do que você ocupa o tempo com Deus. Aleluia. Se você tem 10 horas para Deus, depois que o resultado vier na sua vida, continue tendo as 10 horas. Porque o mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Sei que essa palavra É verdadeira. Foi
desespera. Aleluia. O nosso pastor João teve a oportunidade de fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Mas antes eu queria pedir para ele fazer uma oração, né? Pela filha do nosso irmão Branco. Vamos orar, agradecer a Deus, apresentar a filha de Branco, que ainda está internada, né? Vamos agradecer a Deus e orar com fé. E quando estiver em casa também orar para que aquela criança venha para casa, dê descanso a mãe dela, é o pai. Né? Nós estamos gratos a Deus de estar aqui com a minha neta hoje, me visitando. A minha filha tem essa alegria todos os dias. E a minha neta trouxe hoje. Queria eu que ela trouxesse todos os dias também e ficasse trabalhando para o Deus eterno. Que a alegria do coração do velho aumentava muito, o velho carnal. Imagina lá em cima de Deus, como Deus ficava alegre, porque tinha mais uma da família que estava adorando Deus. E quando Patrícia sabia para onde ia. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Apresentar a todos, apresentar o nosso pastor Zezinho, nossa família dele, e apresentar os familiares dos componentes que fazem parte lá, né? E apresentar também o nosso pastor Francisco, de Deus, e apresentar uma moça que ela ligou para mim ontem, ela mora em Marcel, trabalha em Garanhuns, e ela esqueci de ontem ela ligou para mim pedindo oração, e eu quero que a igreja, quando estiver orando, apresente para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Oremos, maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora grandiosa e maravilhosa divina, estamos encerrando esse trabalho, nesta noite gloriosa, dizendo, Pai, que Tu és grande e poderoso, majestoso e divino, dizendo que Tu és o eterno, altíssimo Pai, só Tu é quem faz, só Tu é quem tem para dar. Pai querido, Filho do Altíssimo Deus poderoso, Criador original, concede o desejo da Tua serva e ontem ela me pediu oração. Pai querido, abençoa, Pai querido, traz a filha do nosso irmão Branco para casa com saúde, sadia. Pai querido, Deus eterno, Deus altíssimo, Deus soberano, majestoso e divino. Creio em Ti, creio na Tua palavra, nas Tuas promessas, no Teu poder. Pai querido, abençoa todos os Teus servos aqui estão, abençoa Teus servos, leva eles para casa de Pai, meu grande Deus, grande Pai. Abençoa, Pai, os moradores da localidade, abençoa todos os comerciantes dessa área, Pai, para que eles possam lutar e pôr em cima da sua bênção com a Tua permissão. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Altíssimo, majestoso e Criador divino. Creio, Deus, na Tua palavra e creio na Tua promessa. Creio no Teu santo e glorioso nome. Pai querido e Pai amado, abençoa o nosso ministério, Pai querido, e abençoa também o ministério do pastor Jonathan e de anunciar. Deus eterno, Deus amado, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.